Salve, salve pessoal! Eu sou o Felipe Romão, esse é o Clima de Tarô e estamos aqui hoje para mais um aulão de revisão. O escolhido dessa vez é o Tarô dos Orixás, de Eneida Duarte Gaspar. Eu já estou deixando bem claro a autora desse baralho, porque vocês vão encontrar no mercado diversos baralhos, diversos decks que trazem esses arquétipos dos orixás. O que eu gosto muito, tem um apreço grande, é esse daqui específico da Eneida Duarte Gaspar e é com ele que eu vou fazer a análise de hoje. Como sempre, o meu objetivo é fazer a comparação entre a simbologia tradicional do Rider-Waite-Smith com a simbologia trazida aí pela autora com base aí nesses arquétipos do panteão africano, das divindades da África, do culto de orixás. E com isso a gente consegue entender melhor a mensagem que cada carta quer passar ao fazermos uma leitura. Bora viajar nessa jornada? Então vem comigo! Bom, de início eu já quero deixar claro o seguinte tópico. Os orixás, eles se manifestam, eles conversam com os humanos através do jogo de búzios, que é uma ritualística própria dos cultos de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, muito difundidos aqui no Brasil. Os orixás, através desse processo ritualístico, eles vão se comunicar com o babalorixá, ou pai de santo, ou a ialorixá, mãe de santo, e passar as mensagens e passar as designações para os seus filhos. Aqui no Tarô dos Orixás, a gente não vai ter a manifestação dessas divindades, a gente vai ter uma interpretação simbólica com base nos arquétipos originais. Portanto, quando a gente deitar as cartas na mesa para uma leitura, não é o orixá que está se manifestando ali por conta dele ter aparecido em determinada carta, e sim o seu arquétipo, a sua simbologia, a sua força que vai estar ali direcionando o consulente na pergunta que ele estiver fazendo. E sabe como é que o povo é, né? Daqui a pouco vai falar lá, o tarólogo está falando que conversa com o orixá pela carta. Gente, não é isso, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. A proposta desses decks brasileiros, desses decks que trazem divindades do culto que é realizado aqui no Brasil, é de aproximar cada vez mais a cultura brasileira, a população, dos arquétipos universais encontrados no tarô. E a autora ela comenta aqui na descrição inicial que ela fez um estudo exaustivo sobre a simbologia utilizada desde o culto africano até no culto brasileiro para poder encaixar cada orixá, cada divindade específica dentro de uma carta. E para quem ainda está um pouco perdido sobre isso, os orixás são forças da natureza, são divindades ancestrais que são cultuadas pelos diversos povos africanos. Isso veio para o Brasil com todo o movimento da escravidão. Então, os negros escravizados aqui no Brasil, eles fizeram um resgate desse culto, foi se adaptando e hoje a gente tem difundido também os cultos dos orixás nas terras brasileiras. Então, a proposta dessa autora é fazer justamente essa conexão entre os arquétipos universais e a essência, a força dos orixás. A gente vai ver ao longo do baralho muitas simbologias que são utilizadas tanto nos cultos de Umbanda, nos cultos de Candomblé, próprias para a celebração, a homenagem àquela divindade específica. E não necessariamente a gente vai ver uma correspondência direta e óbvia. Como a autora fez um estudo exaustivo, ela procurou aí adaptar muito bem ao arquétipo que ela queria direcionar um orixá específico. Inclusive, eu tenho já algumas críticas sobre isso, mas a gente vai ver ao longo das cartas. Inclusive, ele foi bem difícil de achar, tá? Depois que eu comprei pela internet, eu vi vendendo em uma casa de Umbanda, tá? Uma casa de artigos religiosos, mas ele não foi um tarô fácil de achar. Ele vem nessa caixinha aqui, não é uma caixinha muito prática, tá? É bem mole, tá? É de papel mesmo. E aí, quando você abre, por que eu estou dizendo que ela não é muito prática? Quando você abre, você tem esse livretinho, o livretinho é muito bom, tá? E você tem as cartas assim, ó, divididas em metade. Então eu já vou tirar aqui para a gente ver. Eu vou fazer que nem os outros vídeos. Eu vou mostrar os 22 trunfos maiores, os 22 arcanos maiores, que são as energias principais do tarô, em comparação com o Rider-Waite-Smith. E depois eu vou fazer uma pequena discussão sobre os 4 naipes do tarô, os 4 naipes que vão dar aí voz aos arcanos menores do tarô, tá? Então, relembrando para quem
ainda não sabe, o tarô é dividido em dois grandes conjuntos. Os arcanos maiores, que são as 22 cartas principais, e os arcanos menores, que são as 56 cartas que tem mais a ver com o nosso dia a dia, totalizando aí 78 cartas, tá? E, gente, arcano, carta, é tudo a mesma coisa, tá? Quando eu estiver falando aqui para vocês. Essa minha versão, tá? Tem aqui uma parte em espanhol, tanto em inglês, e o próprio livro, ele é metade em português e depois ele começa em espanhol. E ele traz uma explicação muito boa, tá? A gente não vai aprender tarô só por ele, mas ele traz uma explicação muito interessante sobre o arquétipo que ele está relacionando com aquele orixá específico, tá? Tem umas explicações iniciais aqui que ajudam a entender a estrutura do tarô, então o livro é bom, não é um livro só de palavras-chave, inclusive ele nem tem palavras-chave, tá? Mas a gente tem aí a representação. Os autores costumam fazer livros em preto e branco para ficar mais barato o custo daquela obra, mas eu preferia que tivesse, que nem o tarô do Bosque Místico que eu mostrei da outra vez, que tinha a carta de um lado e a explicação do outro, para a gente poder ter essa referência direta. Mas nada impede da gente deixar o baralho do lado e ficar estudando, virando carta por carta. Ele tem esse verso aqui simples. Para quem gosta de jogar com cartas invertidas, é possível, porque o verso dele é reversível, tá? Ele é um verso simples, não tem um desenho mirabolante, mas é um verso bonito. A carta em si não é tão grossa, tá? Ela tem, você consegue deslizar ela facilmente sobre uma toalha, tá? Isso é bom, tá? Mas ela não é tão grossa. E isso é o tipo de carta que tende a dobrar com o tempo, que tende a se amassar facilmente, tá? Então tem que prestar atenção nisso. E por isso tem que conservar. E aí a caixinha já não ajuda tanto. Então o ideal é tirar ele daqui, colocar num saquinho, numa caixinha própria para armazenar o tarô. As cartas, gente, elas têm esse fundo branco, tá? Ele não é uma carta totalmente colorida. Esse fundo branco ele ajuda, né, a dar um destaque maior à figura que quer ser representada. Ele tem uma letra da Cabala, tá? Inclusive no próprio livro ele faz uma explicação sobre a árvore da vida, sobre essas letras aqui em hebraico. E ele tem aqui o nome tanto em português quanto em espanhol da entidade ou da divindade, né, que está sendo representada, e aqui em cima o nome original da carta. Então ele não muda o nome da carta, mas ele deixa aqui explícito, né, qual é a relação que ele está fazendo. Aqui a gente vai ver não só os orixás, a gente vai ver entidades próprias do culto brasileiro, como Zé Pilintra, Caboclo, Preto Velho, crianças, tá? Que vão estar aí em algumas cartas. Eu já estou dando spoiler aqui de onde é que o Zé Pilintra tá. E, bom, vou fazer assim, vou deixar o baralho de um lado, o Rider-Waite do outro, e aí a gente vai comparando arcano maior, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Então, a gente vai começar agora a nossa análise na ordem que os arcanos maiores se apresentam. E começando por ordem, eu já quero deixar sinalizado um primeiro ponto que eu achei interessante. Porque a carta do louco, que costuma ser o número 0 no tarô, ela está sem número aqui. Isso mostra como que o louco ele consegue andar por cada uma das 21 cartas do tarô, cada um dos 21 momentos que ele vai viver a vida dele para poder aí evoluir, encontrar quem ele realmente é, tá? Então esse já é um ponto bem interessante. Conforme eu mencionei, o nome ele fica aqui na parte superior do lado esquerdo, tá? O nome tradicional ele costuma ficar aqui embaixo, mas está tudo certo, tá? E essa especificamente não tem número. Aqui o que a gente vê? A figura de Zé Pilintra. Zé Pilintra é a figura de um boêmio de origem tanto carioca quanto nordestina, tá? É alguém que deixa a vida levar, se joga nas incertezas do caminho, e o louco ele é assim, ele é muito divertido, ele é muito alegre, ele é um pouco despreocupado com a vida e ele vai vivendo e vai ver aonde que o caminho vai dar, aonde que a vida vai dar. Ele não está muito preocupado aonde ele vai chegar, ele está preocupado em seguir um caminho. Ele se joga na estrada. É uma figura bem brasileira humana, ele tem esse lado meio de encantador, vocês estão vendo aqui que ele está com um buquê de flores na mão, ele está em meio à cidade. E eu queria que esse ambiente fosse um pouquinho mais noturno, que tem a ver com o Zé Pilintra, tá? Por conta aí das noites, mas eu entendo que ele esteja aqui de dia, provavelmente por conta aí de uma similaridade com o louco. Talvez aqui seja sobre a luz de um poste, né? Mas isso não fica claro. A gente tem aqui um cachorrinho, que nem a gente tem aqui acompanhando ele, ou seja, o lado instintivo dele acompanhando ele, e ele está vivendo seus expedientes,
Ele está sempre à beira de um abismo, mas sem cair nele. Vive aí na berlinda da vida. Ele é um pouquinho irresponsável, só ajuda quem satisfaz os seus desejos. E a autora comenta uma frase que é: a vivacidade do louco pode transformar-se em frenesi de extravagâncias, ou seja, quando ele perde um pouco o tom, quando ele perde um pouco a mão dele em tudo que ele faz, até na maneira que ele se veste, tá? Mas acaba sendo aquele empurrãozinho que falta para a gente tomar uma iniciativa, que falta para a gente seguir um caminho que a gente deve seguir, tá? Então, figura de Zé Pilintra aqui representada pelo louco. Seguindo agora para a carta do mago, a gente tem a representação bem inesperada, mas que eu gostei, que é o Sanho. O Sanho é um orixá, agora sim, a gente está falando de um orixá, o primeiro orixá que aparece. É um orixá que está relacionado à cura pelas ervas, tá? É um orixá que manipula tudo que está disponível na natureza, ervas, frutos, especiarias, as folhas sagradas, né? O culto das folhas sagradas, para poder produzir bálsamos, elixires, que vão ajudar aí no processo de recuperação. E por que não haver com o mago, que é aquele que tem todos os recursos à sua disposição e transforma suas ideias em realidade? Então, eu achei uma representação bem legal, tá, da figura de Ossan. Ele é o dono das magias da natureza, ele produz a magia através das ervas, ele é autoconfiante e o mago indica que é hora de tomar decisões. Então, ele vai manipular ali para realizar a cura, tá? Não importa o resultado final, e sim o fato de ter que agir com base aí em reunir os recursos e fazer o que precisa ser feito. Depois a gente tem a carta da sacerdotisa, correlacionando com Nanã, orixá Nanã, que é um dos orixás mais velhos aí do panteão africano, tá? Representado aí pela grande sabedoria feminina, pelo grande lado intuitivo. Tem um contraponto aqui de idade que eu achei interessante, porque normalmente a sacerdotisa ela está mais próxima aí a uma noviça, né? Ela, apesar desse grande conhecimento, ela tem esse aspecto mais jovial. E aqui eles colocaram a orixá mais velha para representar a sacerdotisa. Talvez eu mudasse, tá? Se eu fosse fazer uma representação, até por conta dessa questão de idade, né? Por Nanã ser muito mais velha, né? Ser considerada aí a avó e mãe dos orixás, eu encaixaria o arquétipo dela na lua. Mas eu achei essa representação muito boa também, porque mostra aí a sabedoria antiga e oculta, tá? Não é o momento de agir. A sacerdotisa ela se bloqueia das influências externas. Ela é também representada por essa questão da água, tá? Então, Nanã é a mãe d'água, tá? Pode ser aí que a gente tenha uma relação também muito forte com o passado, porque geralmente o naipe da água, o naipe de copas, né, ele está relacionado ao passado. As águas no tarô mostram aí muito do que já ocorreu na nossa vida. Então, a sacerdotisa guarda aqui atrás dela, do véu dela, né, um oceano de profundidade, de conhecimentos. Então, eu entendi aí como que ele juntou esses dois arquétipos, tá? É uma representação boa, por conta aí dessa questão do feminino, da intuição, de se recolher, e acho que foi válido aqui para a proposta. Carta da Imperatriz, carta número 3. Eu esqueci de comentar, ó. Ele já está colocando um número aqui no lado superior direito, tá? Então, para vocês verem aí. Imperatriz veio representada aí também por uma das mães d'água, Iemanjá, tá? É a mãe conciliadora, é a mãe criativa, é o oceano que origina tudo. O número 3 é aquele que é a representação da criação, né, do nascimento. A partir do 1, do 2, a gente tem todo o restante, tá? São dos seios de Iemanjá que surgem os rios que fertilizam a terra, tá? É uma figura benevolente, preocupada, tal quanto a figura feminina, né, da imperatriz, tá? Ama as autoridades em seus domínios, tá? Preocupadas com o bem-estar de todos, querem resolver tudo de maneira assim conciliadora, agregando todo mundo. Então a gente tem uma representação aqui bem interessante das águas, né, de Iemanjá. Iemanjá aqui sendo representada aqui em meio oceano, e enquanto aqui a imperatriz ela está no seu trono, mas ela também tem a questão das águas aqui presente, porque fazem parte aí da condução de toda a criatividade que ela tem, tá? Então, assim, é um oceano infinito de possibilidades que a gente vê aqui na Imperatriz. Muito bonita essa representação. Número 4, Imperador.
Essa daqui é uma carta que faz menção ao orixá Xangô, tá? E aí é uma carta que eu achei uma representação muito interessante também. O imperador, ele dá forma a toda a criatividade da imperatriz. Ele traduz de forma muito mais prática tudo aquilo que a imperatriz está criando com a mente fértil dela, tá? Então, o fervilhar de ideias ganhou estrutura e o reino agora está muito bem governado pela figura austera do imperador, tá? Ele mostra aí que o esforço e o trabalho contínuo geram frutos e essa autoridade que não se apoia na justiça vira tirania, tá? Então, por isso que a gente tem aqui Xangô representando que tudo que o imperador faz, ele é pautado na justiça, no melhor para o reino, no melhor para o bem-estar de todos. E se for o caso de haver uma punição, desce um raio dos céus que pune aí os homens, né? Então aqui, enquanto ele segura um cetro, né, ele está segurando o Oxê, que é o machado de dois cortes, tá? De Xangô, a águia representando a sabedoria dele, esse trono aqui mais duro também representando aí a imponência, né? Que ele não pode se acomodar muito no trono, ele tem que agir na hora certa. E aqui a gente tem também umas representações de raios, né? Que a gente se remete aí ao raio da justiça que pune aqueles que merecem, tá? Essa coisa da justiça, né? Xangô, por ser conhecido muito como um orixá da justiça, poderia realocá-lo lá na carta da justiça, tá? Mas a gente vai ver que a carta da justiça tem uma representação interessante também. Eu gostei dessa representação aqui de Xangô no Imperador. A gente tem uma simbologia com tons de vermelho bem parecidos aí com essa ação e essa proatividade para tomar conta do reino, para dar forma, né, àquilo que precisa. Tá? Carta número 5, o sacerdote, o hierofante, representado aí por Papai Oxalá, tá? Que é um dos grandes orixás aí do panteão africano, tá? É a sabedoria para a busca de ajuda, tá? É escutar a sabedoria de quem entende, de quem é essa figura representante direta do divino na Terra, para se guiar, para ir seguir em frente com valores éticos, com os valores morais, tá? O Xará preza muito pelo que é certo, pelo aquilo que é correto, pelo que é justo, e ele está aí sendo representado por essa figura que está aí orientando, né, esses dois homens que estão aqui embaixo. Né? Esses dois homens estão com objetos, né, pedindo para Oxalá que Oxalá os inspire, os enche de conhecimento, para que eles possam viver uma vida aí baseada e pautada nos valores éticos e morais. Tá? O melhor conselheiro no campo da ética é a bondade. Então, Oxalá ele vai aí estar colocando toda a misericórdia, toda a complacência dele nesse momento para orientar. E também é um alerta para a gente não seguir cegamente, tá? Do que a gente ouve, para a gente aí ter um ponto de ponderação sobre tudo que vem de fora e de fato aí serve na nossa vida. Apesar das vestes de Oxalá serem brancas, né? Aqui na carta aparece que está meio azul, tá? Ele está fazendo a mesma representação do Papa, onde ele tem o Opachorô na mão, que é o cajado que ele se apoia. Ele tem essa figura aqui da unção, né, que ele está representado, né? E ele tem também esse chapéu, mostrando a autoridade religiosa que ele exerce sobre a humanidade, e uma representação bem boa também. A carta dos enamorados veio representada por Oxóssi. Eu fiquei um pouco assim de entender, mas depois eu lembrei lá no tarô de Marselha, quando os enamorados vêm representados pelo mito de Paris, né? E ele está decidindo ali entre a Afrodite e Hera para ver quem é a mais bonita, né? Tem essa competição lá da mitologia grega, tá? E aqui o Oxóssi está um pouco nessa figura de decisão, de fazer as escolhas pelo coração. Inclusive tem até uma representação que remete mais ao tarô de Marselha do que ao tarô de Rider-Waite. Ele tem aqui do lado duas figuras femininas, tá? Provavelmente Iemanjá e Oxum, tá? Tal qual Oxóssi vai se decidir ali pelo coração dele, tá? É um momento para assim, de escolhas, tá? E de assumir as responsabilidades pelos próprios atos e pelas próprias decisões, tá? Oxóssi ele deixa para trás, numa das lendas, né, a mãe para ir em busca aí da sua amada, tá?
É um momento para ir para confiar nas suas forças, assumir responsabilidades também, escutar o que o coração está dizendo, escutar aí a voz que vem de dentro, tá? É uma representação que tem a ver, sim, com a Carta dos Enamorados aqui no Rider-Waite-Smith, mas a gente fica aí carente, né, de alguns ícones, por exemplo, essa bênção divina, esse triângulo aqui formado entre a figura do anjo, o homem e a mulher, tá? Então aqui os enamorados eles estão deixando muito mais evidente essa questão das escolhas que são feitas pelo coração. Eu achei uma representação ok, tá? Não é das minhas preferidas, mas eu achei uma representação muito boa. Carta número 7, Ogum. Vocês sabem que eu já tenho uma preferência pela carta número 7. É o meu arcano pessoal. Achei uma representação fantástica, porque vem aqui mostrando o orixá Ogum, que é o orixá da guerra, né? O orixá do avanço, da tecnologia. Isso está muito alinhado com a carta do carro, tá? Isso está muito aí alinhado com esse seguir em frente, esse ímpeto da carta do carro, tá? É uma representação que está aí unindo, né, elementos muito parecidos, como a biga, né, do qual o condutor está presente, esses diferentes búfalos, tá? De cores, né, distintas, que estão representando aí os possíveis caminhos, né, que podem ser tomados, tá? Mas é que aí cabe ao condutor, né, continuar aí dominando, né, botando aí a vida nos eixos, tá? E a carta do carro fala sobre isso, sobre encontrar o seu caminho, assumir as rédeas da vida, continuar evoluindo para ir atrás dos objetivos, tá? É quando a gente encontra prazer no movimento e na luta pela conquista. Ele já não tem mais as dúvidas que a gente tinha na carta dos enamorados e ele não vai abrir mão do que ele quer como objetivo dele, tá? Então, uma representação bem interessante aí. O orixá Ogum é representado nas suas cores tradicionais, tá? Com uma espada na mão, mostrando que ele está disposto a fazer a guerra com aquele que atrapalhar o seu caminho, tá? Então aí uma representação bem interessante. Aqui a gente tem uma representação da carta da justiça, número 8, e a carta da força, número 8. Ué, tá trocado? O que acontece? Eu já deixei aqui propositalmente para vocês verem, porque esse tarô dos orixás, ele segue a numeração do tarô de Marsella. O tarô de Marsella, ele coloca originalmente a carta da justiça, o número 8, e a carta da força é o número 11. Então, eu vou fazer a troca aqui com vocês, para vocês já saberem. Vai aparecer aqui o número 11, tá? Mas aí vocês sabem que esse tarô aqui não está errado, tá? Ele só está seguindo o tarô de Marsella. Na figura da justiça, a gente tem Obá, que foi uma das esposas de Xangô, tá? É uma rainha guerreira e justiceira, foi rejeitada por Xangô, tá? Então tem toda aí a lenda que conta o problema que ela teve dentro ali do reino de Xangô. E ela carrega aqui os elementos muito assim, característicos da Carta da Justiça, que é essa balança, né? E a espada que vai aí dar o veredito, né? E ela carrega aqui elementos muito característicos da Carta da Justiça, tem a balança que cria o equilíbrio e a espada que corta aquilo que não serve mais. Tá? Então, a Carta da Justiça ela traz para a gente essa mensagem de que é imprescindível a gente não voltar aos erros, que a gente tem que avaliar racionalmente para agir corretamente, tá? E descartar tudo aquilo, cortar, né, com a espada tudo aquilo que não é positivo e não acrescenta nada na nossa vida, para a gente não cometer os mesmos erros, tá? Então a Carta da Justiça tem essa mensagem aí representada por Orixá Obá. É engraçado porque Obá ela teve um problema, né? Ela foi enganada, né, por Oxum, né? Como conta a lenda africana, ela cortou uma das orelhas dela, né? Então é uma mensagem também para a gente não se deixar enganar no ápice das emoções, né? Para a gente pensar logicamente e racionalmente quando a gente tiver que tomar uma decisão. Carta número 9, o Eremita. O Eremita vem representado pelo orixá Omulu, que é o orixá que está muito relacionado aí à vida e à morte, tá? É o orixá que está muito relacionado também à cura. E ele vem relacionado com o eremita pelo vínculo que ele tem à ancestralidade, por ele ter essa característica mais solitária, mais introvertida, mais prudente, mais sábia, tá? É conhecido como o médico dos pobres. Ele mostra, assim como o eremita, que as soluções estão no nosso interior. Quando ele encontra um obstáculo, ele reavalia os seus atos, encontra as respostas dentro dele mesmo e segue em frente,
com base naquilo que ele já viveu. Ele tem muita experiência de vida, tá? Ele está sempre atento a tudo que está acontecendo e ele não se envolve necessariamente em tudo. Ele dá a opinião dele quando ele é solicitado, ele prefere viver mais recluso, mais em segundo plano, por conta aí de já saber muito do que acontece na vida. Ele permite que cada um viva a sua experiência e forme sua própria história. Tá? O Orixá Omulu aí sendo representado, ele está se apoiando aqui também num cajado, ele tem uma vela aqui tal qual o eremita, tá? Então a autora ela buscou aí trazer essa simbologia tradicional na maioria das cartas. Tá? Carta número 10, a Roda da Fortuna. É uma das representações mais interessantes para mim, porque a gente tem aqui o grande Fá, é a grande divindade que fala sobre o destino, tá? Inclusive o nome da carta ele muda, tá? Ele coloca como destino, tá? A gente tem aqui Roda da Fortuna. Fortune em inglês significa sorte, né? Destino também. Não é fortuna de dinheiro necessariamente, tá? E aqui grandes mudanças vão ser anunciadas, tá? É a voz do destino que governa tanto o jogo de búzios, quanto o futuro e quanto o mundo. E só aproveita a estada no alto da roda quem mergulhou com sabedoria nas profundezas, tá? Quem se prende aí ao centro ou à periferia perde a perspectiva do todo e não consegue agir corretamente, tá? Então, ele vem representando aí por essas figuras que movem a roda para cima, movem a roda para baixo. É o grande destino apresentado para o ser humano, né? Como aí parte aí dessa vida cíclica, né? Todos nós temos uma vida de altos e baixos, uma vida que vai falar aí do quanto que a gente precisa se recolher para aprender, para aí sim, num futuro que a gente tiver mais evidente, saber agir corretamente. Tá? Então, ele tem essas figuras aqui. Aqui ele coloca o Xumaré, tá? Representando a cobra, tá? E Exu, representando aqui essa figura mitológica de Hermanubis, tá? E aqui no próprio centro, o jogo de búzios aí mostrando, né? Destino que está aí nas conchas. É interessante esse hexagrama, né? Essa estrela de 6 pontas, que é a união do masculino e do feminino, né? Entrando ali no equilíbrio. Então, muito interessante também a carta do destino. Agora sim, ó, mais uma vez a troca, tá? Carta número 11, a força. E aqui a gente tem carta número 8, a força, mas já expliquei para vocês por que isso acontece. E aqui a gente tem Yansan, tá? Yansan, que é conhecida assim por uma mulher muito enérgica, por vezes violenta e impulsiva, é aquele tipo de pessoa que não costuma levar desaforo para casa, mas ela também não se deixa engolir pelas emoções. Aqui a gente está vendo Yansan dominando o leão, que ela tem a força interior dela para conseguir dominar os seus instintos e conduzir sua vida de uma maneira sábia, sem precisar entrar em todas as guerras. Tá? Então, Yansan ela tem muita sabedoria aí. Ela é uma representação muito bonita, né, de toda essa força mais colérica, mas que é uma força que só é exercida quando é necessário, tá? Ela usa a força interior de modo prudente e ela tem aí a sabedoria da carta da força para poder aí dominar a si própria, né? Quando é necessário. A força dela está ao favor. E aí o orixá, Yansan é o orixá das tempestades, é o orixá das ventanias, tá? Então, essa força da natureza que a gente não consegue domesticar. Então, Yansan aqui mostrando que ela está dominando. É bem curioso, porque assim, o Yansan está muito mais ligado à impulsividade do que a um domínio propriamente dito. Então, a gente vê aqui Yansan dominando-se a si mesmo, né? Como se fosse um próprio desafio da orixá de reavaliar, né? Se vale a pena usar a força bruta ou se ela vai usar o seu poder interno, a sua sabedoria para poder agir naquela situação. Carta número 12, o pendurado. Eu não gostei dessa representação, tá? Já vou logo falando para vocês. Não acho que é uma representação fidedigna. Por quê? Porque ela vem representando Logun Edé, tá? Quem é Logun Edé? Logun Edé é o filho de Oxum, de Oxós, tá? Ele é caracterizado aí por ser um príncipe das águas e das matas, é um orixá quase que infantil, tá? A gente tem esse aspecto dele aqui no Brasil, tem algumas tradições em África, né, que veem o Logun-Edé de uma maneira um pouco diferente, mas o fato é, aquele Logun-Edé, ele é um orixá
que vive 6 meses com o pai nas matas e 6 meses como ninfa, né, nas águas de Oxum. A gente vai falar de Oxum um pouco mais para frente. E aqui ele está nessa posição desconfortável. Ele está dependurado, né, de cabeça para baixo, sem poder agir nesse momento, tá? Ele tem que ter o cuidado para não se afundar. Tem os peixinhos dourados aqui que estão representando, né? Que é uma representação do próprio orixá, tá? Aqui olhando para ele. E ele está preso numa armadilha do destino, de mãos atadas, e ele está à espera aí de um acaso que o salve. Aí a autora dá uma visão aqui para ele, de como se ele estivesse vivendo o mundo de forma irreal. E é preciso conhecer melhor a realidade. Talvez aí por essa fragilidade emocional dele, talvez aí por ele ser mais sensível. Então ele precisa enxergar a vida como ela realmente é e sair desse lado infantil. Eu consigo fazer uma associação com base nisso, tá? Mas muito além disso, né, a própria representação mata, córregos d'água, eu não consigo ver uma ligação direta com o dependurado, tá? A gente poderia aqui, por exemplo, associar que as emoções estão dominando o pensamento dele, por isso aí ele não consegue agir. Mas, de fato, a representação da carta do pendurado não é o melhor momento de agir. Pense melhor, reavalie, olhe sob um novo ângulo para poder, aí sim, quando for a hora, conseguir tomar as decisões corretas. Engraçado, agora eu me ouvindo fica tão ruim assim, mas, sei lá, não gostei. Eu tinha que encaixar, né, gente? Vai fazer o quê? Tinha que encaixar, então encaixou. Carta 13, Morte. A gente tem a figura aqui de Baba Yaga, tá? Que é uma figura que está mostrando para a gente aqui, quase que literalmente, a questão da morte, tá? A carta da morte fala sobre encerramento de ciclos, né? Sobre as finalizações que a gente precisa ter na nossa vida, que tudo na natureza obedece um ciclo de nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. Então, Baba Yaga, ele vem aqui representando a ancestralidade, tá? Tudo aquilo que liga o Aie, né, que é a terra, ao Orum, que é o céu, tá? Fala de uma mudança radical, ou seja, a morte ela assim, não tem como voltar atrás, tá? Mas que, embora seja um processo doloroso de perda, abre todas as possibilidades para um futuro, tá? Então a gente tem aqui esse sol na carta da morte, mostrando aí que há algo além, tá? E Baba Yaga fala aqui da questão da ancestralidade. Engraçado que ele tem um chicote um machado na mão. Ele vai aí ceifar as vidas, tá? Ele vai aí ser assim essa parte necessária da natureza, e é a partir da decomposição que um novo pode surgir, tá? Essa representação dele aqui sem rosto é muito tradicional aos cultos de Baba Yaga, que também tem aqui no Brasil, tá? Da figura aí da ancestralidade. Carta 14, ele também muda o nome da carta. A gente tem tradicionalmente a temperança, mas aqui é a carta da combinação. Tem também muito a ver, tá? Porque a carta da temperança fala sobre dosar diferentes pontos, né? Sobre equilibrar os opostos. E aí essa dualidade, né, que está sendo representada aqui é pelo arco-íris e pela serpente, que é o orixá Oxumaré. O que aconteceu de acordo com a lenda? O Oxumaré, ele é o segundo filho de Nanã com Oxalá. Nanã rejeita o primeiro filho dela, que é o Baluaê, e como punição, o segundo, que é o Oxumaré, ele nasce aí sendo metade arco-íris, né, metade serpente, né? E essa dualidade é muito interessante, porque o arco-íris é aquilo que liga a Terra aos céus, tá? Então o Xumaré faz parte aí dessa combinação, e esse poço aqui ele está muito relacionado também com as necessidades dos cultos, né, afro-brasileiros, né? Muitas casas têm aí um poço onde fazem rituais, tá? E o Xumaré ele está aí sendo uma representação que eu achei muito interessante, inusitada, tá? Da carta da temperança. Aqui a gente tem uma figura mais andrógena, né, de um anjo, né? Mas aqui a gente tem uma representação um pouco mais feminina. Inclusive o próprio orixá, o Xumaré, ele tem esse lado mais feminino e mais masculino aí, dependendo aí da época, em várias tradições, tá? Então ele aqui está vertendo, né, como se fossem duas canecas, né, duas latas aqui de água, e ele vai buscando ali o equilíbrio, tá? Então não seja impaciente. É uma carta aí que pede espera, ação lenta, contínua, constante,
para a gente conseguir harmonizar os opostos e andar aí com diplomacia, com harmonia aí mesmo, tá, na nossa vida. Tá? Achei uma representação muito interessante, é uma das minhas favoritas aqui. Carta número 15, Diabo, né? Aqui a gente tem a representação do diabo cristão e a representação também da figura que tem mais a ver agora com a figura do Rider-Waite-Smith, tá? Porque a gente tem aqui são os enamorados, né, que estão presos em seus próprios vícios e prazeres e aí não conseguem se libertar, tá, dessa situação. A figura de Exu, quando a gente encontra aí os cultos, né, a figura de Eleguá, é uma figura aí que fala dos nossos prazeres carnais, sim, de uma energia sexual muito ativa, dos prazeres terrenos da vida, né? Tanto é que ele está com uma garrafa de bebida na mão, mas que também fala que os nossos prazeres eles não podem nos prender, tá? É a velha pergunta, né? Os teus vícios eles te prendem ou eles te libertam, né? As atitudes, elas são nocivas para você mesmo ou elas lhe proporcionam um prazer sadio? Então, o diabo ele vem contestar isso aqui. É uma carta transgressora, é uma carta é a carta do deboche, é a carta que fala aí de quebrar as regras, tá? Exu ele quebra as regras, ele transcende tudo aquilo que é tradicional para poder fazer a humanidade evoluir, tá? É uma carta que fala de muita animação, de liberdade de ação, mas também é um alerta para que quem busca os fins a qualquer preço acaba aí se atrapalhando, né? E caindo na própria armadilha. Tem uma frase que a autora fala que é muito interessante, que é assim: quem busca os fins a qualquer preço acaba se emaranhando na teia que criou e a fatalidade derruba os que não se libertam das sombras do inconsciente, nem criticam as próprias falhas e limitações. Tá? Então, é um desafio que se tem aí, para que o próprio ser humano ele tenha um olhar além do carnal, do material, e busca aí um entendimento maior sobre a vida. Tá? Então, a figura de Exu aqui representada, ele tem uma coroa aqui, não teve esse bode, né? Ele tem essa coroa, mas ele está com as pernas arqueadas também, sendo aí um grande agente, né, do caos e da lei. Tá? Carta 16, a torre, mas aqui a gente tem um outro nome para ela, né? Carta da destruição. Essa carta veio representada aqui por orixá Tempo, né? Na verdade, mais corretamente seria falar que Tempo é um inquice, tá? É uma divindade que está relacionada aqui aos cultos da tradição Angola, tá? Tempo quer dizer ventania, tá? E a gente tem aqui uma árvore sendo partida ao meio por um raio, né? Um raio da destruição. O que acontece na torre? A gente tem uma figura bem parecida, uma condição meteorológica, né, abalando as estruturas. Então, esse tempo ele entrou nessa questão meteorológica também, de uma nuvem de tempestade partindo uma árvore ao meio, né, e deixando ruir tudo aquilo que não é sólido. Tá? É um choque violento que nos realoca e nos coloca aí numa realidade mais verdadeira. Tá? Aí a autora comenta, né? A solidão é uma ilusão e a mais cruel prisão. A gente sai das nossas ilusões da vida e entra aí numa realidade aí mais verdadeira, tá? E aí tudo que não tem uma base sólida acaba sendo destruído, tá? Então ela tem essa representação aqui que eu achei interessante, tá? O próprio tempo mudando e fazendo a gente evoluir na carta da torre. Carta 17, a estrela. Aqui a gente tem a representação de orixá Oxum, tá? Oxum é a deusa das águas doces, tá? É a deusa do amor. Pede que a gente sinta esse amor puro, inocente e muito verdadeiro, tá? Eu achei belíssima essa representação porque eles mantiveram a nudez, tá, de Oxum na carta, tá? Então, representando aí por esses seios fartos, né, que mostram aí toda a fertilidade que Oxum tem também. Oxum facilmente seria uma carta da Imperatriz, tá? As estrelas no céu mostram como que a intuição, como ela precisa guiar os seres humanos aqui na Terra. E Oxum ela está aí retirando os excessos, né? O que ela está fazendo? Ela tem esse poder feminino da fecundidade e ela se relaciona
com a natureza que está ao redor dela e se inunda dessa natureza. Então, ela pega o essencial e devolve à fonte aquilo que excede, né? Então, e uma crítica também que a própria autora faz, né, por ter muita água, né, por ela ter muita sensibilidade, ela por vezes fica muito exposta, né? Então, um dos pontos negativos da carta da estrela é a inocência, é assim a ingenuidade, não permitem, né, que ela seja aí mais esperta, né? Mas assim a gente tem aí no meio desse turbilhão, né, desse acontecimento aqui da destruição, a gente vê a luz da esperança trazida aí por Oxum pela carta da estrela, tá? Uma representação muito bonita também. A carta da lua vem falando aí do orixá Euá, tá? Não é um orixá tão conhecido assim, mas é um orixá que está presente nos cultos também. Euá é a senhora dos mistérios, tá? É a senhora aí das névoas. Ela vem representada aí muito positivamente pela carta da lua. Eu talvez fizesse uma diferença, tá? Eu talvez aí colocasse o A na carta da sacerdotisa e a Nanã aqui na carta da lua. Mas eu entendo que o A também se assemelha muito à carta da lua por conta da névoa dos mistérios que envolve Euá, tá? Por conta aí dessa questão da carta da lua que fala sobre mistérios, ilusões, para que a gente não se prenda às impressões, né? Para a gente olhar através dessas névoas e enxergar de fato como é que a vida é, tá? Euá é a chuva clara que cai do céu, é a névoa, é filha de Nanã, tá? E tá aí no meio desse reino de imprevistos e mistérios. Então, eu entendo e acho muito boa essa representação de Euá na carta da lua, tá? E ela fala aí para a gente distinguir o que é aparência e o que é essência, tá? Então fica bem interessante aqui essa carta de Euá, tá? O próprio fato dela estar com os olhos, né, vendados já é uma alusão à carta da lua. Eu achei isso bem interessante, tá? Geralmente as orixás Yabás, né, que são as orixás femininas, elas vêm com esse AD, tá? Que é essa cobertura aqui dos olhos. Isso tem tudo a ver com a carta da lua. Fazendo um contraponto com a carta da lua, a gente tem a carta do sol, que é a carta da alegria. Quem melhor para representar a alegria do que os gêmeos e beijinho, né, do que as crianças, do que a beijada, tá? Aqui a gente tem uma representação bem parecida com o tradicional. É um anunciado momento de muito prazer, de muita festividade, é a conquista, é a inocência, a espontaneidade, a pureza das crianças, tá? Assim, é um divertimento puro, é a carta de muito otimismo. A gente tem aqui a presença dos gêmeos e Beji, que são filhos de Xangô, tá? E que vem representar aí toda essa alegria que a gente vê na nossa vida. A própria figura, né, solar, tá com esse rosto aqui mais assim, enquanto aqui a gente tem ele mais sério, aqui ele tá mais alegre, sabe aquele tiozão alegre? Então me remeteu muito a isso. Achei uma representação simples, mas que atende aí ao pedido. Eu já falei para vocês que eu tenho muitas críticas, né, quando eu vejo a carta do carro e a carta do julgamento. A carta do julgamento nesse baralho eu achei muito bonita, porque ele muda o nome de julgamento para renascimento, tá? E ele vem representando aqui pelos pretos velhos. Quem são os pretos velhos? São espíritos de negros, né, que foram escravizados e que hoje voltam aos terreiros para passar sua experiência, para passar aí todo o seu conhecimento. E os negros, né, na época, eles tinham, né, essa lenda de voltar a Aruanda, né? Aruanda aí seria uma referência direta a Luanda, que é a capital de Angola, né? De uma forma geral de voltar à pátria mãe, que é a África, tá? Então, o julgamento ele é esse chamado para o retorno espiritual, é esse chamado para ouvir o verdadeiro propósito da vida, chegada a hora das boas notícias, vinda dos acontecimentos do passado, é fazer o balanço aí do que já rolou e do que vai estar por vir e aí conseguir seguir em frente, né? Se desprendendo daquilo que não serve mais. Tá? Desprendimento, inclusive, é a chave para a libertação. Então, os próprios pretos velhos se desprendendo, né, dessas amarras da escravidão e retornando aí à pátria mãe em Aruanda, em Luanda, ou na própria África. Tá? Então, achei uma representação
muito bonita, tá? Os pretos velhos aí fazendo esse retorno. E por fim, a Carta do Mundo. Na Carta do Mundo a gente tem a figura dos caboclos, tá? Que são os povos originários presentes aqui nas terras brasileiras, os indígenas, né, que já estavam aqui muito antes do homem branco chegar. A gente tem aí esse contexto aí de mundo, mostrando aí o juremeiro, tá? Que é a árvore aí morada do povo da mata, e é a árvore da vida que resume em si todos os mistérios do universo. Tá? Então a gente tem a figura dos 4 elementos da natureza sendo representados aqui nessa carta, a própria concepção de vida, o mundo ele tem essa guirlanda aqui na figura do Rider-Waite-Smith, mas aqui essa árvore ela bifurca numa espécie de uma forma até vaginal, tá? Onde o mundo dá origem ao novo. Né? O encerramento de um ciclo também significa o recomeço, também significa um novo ciclo acontecendo. Tá? Então, todos os potenciais, como a própria autora fala, se integraram em um equilíbrio dinâmico. E aí o poder ele só se conserva pelo aperfeiçoamento constante. É uma representação muito bonita, muito interessante, dos povos originários fechando aqui o baralho. Para representar os arcanos menores, eu trouxe para a gente a primeira carta de cada naipe, tá? E já é um ponto que eu não vejo em lugar nenhum, e eu só vi nesse baralho, que é, ao invés de ter o Ais, ele coloca o número 1, tá? Que é de fato a primeira carta, tá? E aqui a gente tem o naipe de copas, o naipe de paus, o naipe de ouros e o naipe de espadas. Ele não é necessariamente um deck vetorizado, tá? Ou seja, o 2 de copas são 2 espadas, o 3 de copas são 3 espadas, mas ele tem um pouco disso, sim, tá? Ele em alguns naipes ele muda um pouco a ferramenta, tá? Mas ele tem aí um certo contexto. Tanto é que aqui embaixo ele já diz o que significa aquela representação simbólica que ele está usando. Então, aqui no Ás de Copas a gente tem Ibá, a cabaça do mundo. Tá? Eu achei muito interessante porque a própria Copa, por si só, ela é um útero feminino e ela vai dar origem a tudo que a gente conhece. Tá? Então, a cabaça do mundo faz referência aí à lenda da criação. Tá? Metade dela está escura porque é a terra, a outra metade é o céu. Tá? E é o início aí das relações afetivas, é uma esperança. O Ás de Paus está representado pelo pilão de Oxalá, que é o movimento que Oxalá faz aí para triturar o inhame, né, para ele poder, que é a comida preferida dele, tá? E aí é o início da fase do trabalho, tem aí com a necessidade do empenho, da ação para que o novo aconteça, tá? É uma invenção também, então, ou seja, é o fruto de um trabalho sendo realizado, tá? Na naipe de paus é muito essa questão da ação. O As de Ouros sendo representado pela serpente do mundo, o Ouroboros, né, de acordo com a lenda. É uma serpente que morde, né, a própria cauda e ela vai girando e cria o mundo. Eu não necessariamente entendo, né, isso aqui como um As de Ouros, tá? Porque a gente vai ver, inclusive, outras representações ao longo do deck, né? De objetos mesmo palpáveis, porque o naipe de ouros ele é o naipe da terra, né? De tudo aquilo que é palpável, mas eu entendo aqui que ele quer mostrar que é o início de uma fase próspera, de algo que vai aí criar, né? A partir do novo, tá? E eu entendo dessa maneira. E por fim, o As de Espadas, ele fala sobre. A espada é a arma do guerreiro, né? Então, naipe de espadas está relacionado ao elemento ar, fala também dos nossos cortes, do início dos desafios, da luta contra obstáculos, da conquista pelo empenho, tá? Também pode falar de um início de uma fase turbulenta, dependendo do contexto, mas a gente tem aqui a espada literalmente, né, representando o próprio naipe. Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero muito que vocês tenham curtido esse aulão de revisão do Tarô dos Orixás. E falando em curtir, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário também, mostra qual foi a carta que você mais gostou, a carta que você achou que não tem nada a ver. Se inscreve aqui no canal, porque vocês interagindo comigo é uma forma do YouTube entender que o meu vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas ainda. E me incentiva a produzir mais conteúdo sobre tarô. Beleza, beleza?
Valeu, valeu. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.